Tá? Pode abrir os presentes. Ok, vamos pegar esse. Esse daqui é meu, esse daqui é meu, esse daqui é meu. Aquele ali é teu, Tata. Esse daqui é meu. Esse. Já vamos ver. Aquele ali é teu. Uau! Vamos ver esse. É teu. Uau! Esse daqui é meu. A minha também tá mais grande. Esse daqui é meu. É verdade. Esse é da mamãe. Esse é do papai. Deixa lá esses. Pode abrir pra rasgar. Não, deixa esse por último. Esse daí é muito super legal. Tá bom. Vou abrir outro. Esse daqui eu posso abrir? Ah, praticamente. Não! Olha. Olha o que eu ganhei. Mais Lego ainda. Depois vamos para o agora. Fecho. Pode pôr ali atrás. Vou abrir esse daqui. Vai ler. Não! Eu tenho várias cores agora. Harry Potter? Ah não, Piccolo Pente. Pedro, olha. Citron, olha lá. Oh, legal. Dá pra colorir tudo. Esse daqui é do Mario, vou deixar por último. Esse não abre. Abre. Esse daí é da Maria. Que é aquilo? Também não consigo abrir. Tem que achar uma parte do papel e puxar. Que cheiro! Nossa, já rasgou. Olha. Você nem sabe. É, mas você abriu um presente errado. Não? É. Porque era uma pulseirinha pra você e uma panqueca. Não! Carrinho de controle remoto. Esse qual é do Dedé? Tudo faz? Pega. Não. Um é de borrachinha. E é esse de daqui é do tecido. Dedé, por causa que esse daqui é mais 8. Obrigada. Tem até um pintinho. Nossa, esse daí deve ser legal. Eu acho que dá. Macaco! Não, mas dentro vai ter alguma coisa. Nossa, que legal! Um macaco. Batata. Cheira. Do outro lado, André. Ah, não tava aqui. Eu vou deixar esse por último. O que tem ali dentro? Meu beijinho vai ficar com o tio. Mas agora ele tem um amiguinho também. Viu, Pietro? Seu irmão já abriu todos. Mas é isso, bebê. E ela dentro do papel.
Você me deu um regalo. Eu agora eu quero abrir. Quero abrir. Tá, espera, senta lá que seu irmão tá abrindo ainda. O que é isso? O livro do Harry Potter. Olha, quem tá com o Schubert. Era da Maria esse presente. Você vai ler o livro? Talvez. Assim. Aqui. E vamos ver o mais legal. Ah, aquele coisa da Maria. É, legal. Ah, é verdade. Qual foi o que você mais gostou, Pietro? Esses dois. Eu gostei desses dois. Eu quero pegar esse. Eu vou abrir esse. O que é amanhã? Papel amassado. Ei! Mas o Stitch não é assim com essa orelha. Mas tem vários estilos de Stitch. Ah, tem que montar o skate. É. Oh, mas tem que colar? Não. Tem que Ah, montar, tem uma deixa eu ver. etiqueta. Tem que talhar a etiqueta, né? Ah, aqui sim. Aqui tem que colar na prancha. Ó. Chulé. Chulé vai ser. É bicho. Oi, Yami também eu. Mas o Peter é vermelho. Um beijado. Pirulito. Ai, que sim, é legal. Snickers e pirulito. Snickers. 2 pirulitos e um Snickers de novo. Um pirulito. 3 Snickers e um pirulito. Eu peguei 3 Snickers e um tipo-tipo de morango. 2 daqueles lápis. Que é isso? Chocolate? Eu peguei super bárbara e Snickers. Eu acho que eu também vou ter. Super bárbara. É, eu acho que eu... Meu Deus, mais um chocolate. Chocolate. Epa! Mas não é pra comer tudo numa vez só, né? Ah, eu Da vou fare virar. colazione. Ah, não tinha babalu pra mim. Te amo. Como não tinha babalu pra você? Não tinha. Olha bem. Eu tinha dentro de chameira. E eu joguei. Agora deixa aí, vamos lá tomar café. Tá bom, peraí. Ó, deixa eu ver. Porque quem tá eliminado. Assim. É igual da Maria, né? É, parecido, né? É. Sim, tinha aquelas coisas, tipo um livro. Que legal. Ó, Ah. É aquele que tinha voado. tem até corzinha. Que legal.
vai fazer. Já passou? Acabou? Eu fiz aqui. Deixa eu ver. Sim, daí agora eu tenho que Agora fazer passar o o laranja. começar daqui. Agora eu vou recomeçar daqui. É, aí você gira, né? Esse é, o vazio sempre fica pra baixo. Aí você começa a ficar. Desce. Mesmo que o start tá aqui, porque o start começou primeiro, né? Tá ficando bem legal isso, né? Primeiro tem que montar todos os frufrus. Misericórdia. Quer cambiar, Petra? Montar tipo Lego? Mãe, tipo Lego? É, tipo um Lego, só que um pouco pior. É um pouco mais estranho. Ainda bem que foi pra mamãe. Que ela boa de usar. Agora eu começo daqui. É, passou o arancione? Também passou? É, sempre gira, porque o Mas roto... é normal ficar assim. Tá. Sim, Tá. o roto fica pra baixo sempre. Então, olha, ficando bem eu já tirei. Então, um aqui vai aqui. É, sempre que tiver vazio, o que, tem, que tá em cima vai pra baixo. Entendeu? Mãe, olha que belo. Tá ficando. Uhum. Nossa, eu não o tamanho do meu braço. Mãe, será que o tamanho do meu braço vai caber nos meus amigos? Será? Eu acho que sim. Legal. É o meu, o meu e o da Maca, que é bem legal. Misericórdia, esses aqui são tão pequeninos. Não sei se a Maria conseguiu montar. Ela nem deve ter começado. Né? É normal, né? E repetir tantas vezes isso aqui. Ai, a mamãe já tá se informando. Quer ver? Tem a última Né, meu amor? Mãe, eu só vou fazer mais uns dois. Pepejinha! Pepejinha! Não, pai, é coceirinha que eu tô fazendo. Olha! Meu Pepejinho. Tá Olha! certo isso? Oxi. Marca tudo Bravo, isso. bravo. Olha. De quem é esse? É meu, a minha. Esse daqui? Da máquina. Esse daqui? Da frente. Joia. É porque eu sempre dou abraço nela. Daí eu tô até um pouco cansada de fazer esses braçoletes. Daí eu faço um pra Lara amanhã. Você não vai fazer um pra essa professora? Não, eu acho que não cabe nos braços delas. É claro. Se dá a medida do meu braço. Peraí. Pode dar a medida da mão da mamãe. Não vai dar.
Oi, gente, como é que vocês estão? Por aqui estamos bem, como vocês podem ver, já estamos fazendo arte, né? Sim. O André tá fazendo pulseirinha para dar para as amiguinhas dele na escola. Já fizemos algumas, né, André? Essas duas são minhas. Essa daqui é da Viola, essa é da Frente, essa é da Joia, essa é da Mati. E o Pietro tá fazendo uma de tecido. Tá difícil, Pietro? Uhum. Parece difícil, né, no começo. Vamos ver como é que vai dar. Ele já fez uma também dessas de elástico aqui, que tá ali no braço dele, ó. Aí agora ele tá aprendendo a fazer de tecido. E eu vou montar um café em Paris. Na verdade, esse aqui era pro Pietro montar também. Mas eu gostei tanto que eu vou começar a montar as partes mais difíceis, depois ele vai continuar. Eu vou começar fazendo primeiro os vasinhos de flor, já peguei, ó. São mini vasinhos, né? E daí tem mini florzinhas aqui, que eu tô encaixando. E eu tenho que colar, fazer recorte desse verde aqui, pelo que eu vi, porque esse aqui não tá recortado. E aí aqui tem um manual de instruções, não é difícil. Só você tem que prestar atenção naquilo que tu tá fazendo. E então é isso, nós vamos fazer um pouco de arte hoje. E quando estiver pronto, nós mostramos. Essas pulseirinhas que são super fáceis de fazer. Então, até eu ajudei eles a fazer as primeiras. É verdade. É muito boa de fazer. Essa ali tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas também não é difícil. E aqui eu vou precisar de cola, que não veio junto. Devia vir a cola também. Para colar essas florzinhas. E é isso. Vamos trabalhar aqui e depois nós mostramos para vocês como é que vai ficar. Fez? Sim, você tem que sempre trançar. Como é que você tá indo aqui? Trançar em cima do laranja, entende? O laranja não pode ficar solto, né, meu amor? É bem fácil de fazer, mamãe. É bem fácil. Se você apertar, é totozinho. Tem que ser 3,5 por 2,5, até régua. Tem que pegar 3,5 por 2,5. André, Que? pega uma matita lá pra mãe, faz favor, ou uma pena. Grazie. Prego. Esse é do papai. Mamãe, já tô quase acabando. Mamãe, quando a Marte ia pra escola... Olha só como é que fica o mini vasinho. Podia ter ficado mais bonitinho, mas tudo bem. Vou pegar um palito, acho, pra empurrar isso mais assim. Que bonitinho. Esse papel pra dentro aqui. Eu acho que esse aqui tinha que ter ficado mais curto também. Aí um vasinho tá pronto, ó. Que nem minha cara, mas tá pronto. Fica meio feio. Mas depois, na hora de eu colar ele no lugar dele, eu ajusto aqui os galinhos. Agora vamos fazer o segundo. Cause it looks like you're a fallen angel. And wherever you have been now, baby, I don't wanna know, don't wanna fight, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. So come on, baby, and hurt me.
Oi, gente. Dia seguinte já por aqui. Ainda estou aqui na função de montar, né, o café de Paris. Mas só fiz os vasinhos mesmo e montei a bicicleta, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Montei a bicicletinha. E porque ela tinha que ser colada, então eu aproveitei e colei ontem à noite. E aí tá tudo aqui ainda. Agora eu tenho que fazer as cadeirinhas, a mesa, mas agora não, né? Eu já comecei a organizar a casa, já arrumei as camas, já fiz o básico, né? E também aspirei o sofá. E aí pensei assim, vou continuar gravando aqui a rotina da manhã. O André tá me ajudando. Então, aspirei o sofá, vou colocar aquelas capas que eu tinha colocado aqui, já estou na máquina, vou colocar para lavar. E aí vocês vão acompanhar a nossa organização da casa, uma pequena limpeza. Não vou fazer faxina, mas eu quero deixar tudo limpinho, né? Tudo organizado pro final de semana. E aí vocês vão nos acompanhar um pouquinho. Aí como aquela, na verdade é uma capa de edredom, capa de coberta, né, que não dá certo nas minhas cobertas, porque ela é menor pra minha e grande pra dos meninos. Aí eu decidi testar no sofá e deu super certo. E aí eu vou tirar, né, coloquei pra lavar, porque tá na hora já de lavar. E vou colocar aqui um lençol de solteiro, que é o que eu tenho pra agora, né, André? Uhum. Sim. Aqui, né, quando eu recolocar, quando eu tirar esse lençol aqui, semana que vem, aí eu mostro pra vocês como é que eu fiz pra fazer tipo uma capa aqui pra todo o sofá, que não aparece nada do vermelho. Mas eu vou deixar pra quando eu for recolocar aqui, aí eu mostro pra vocês como é que eu fiz e que agora eu não tenho pra fazer outro. Se eu colocar 2 lençóis aqui, fica aqui no meio, estranho. E esses lençóis já estão bem velhinhos. Então eu vou ter que comprar lençol de solteiro novo para os meninos. E aí vou usando esses aqui no sofá. Gra, quando você vai comprar um sofá novo? Não agora. Mais pra frente. Ao sofá? Vamos deixar os encostos na cor original, não vamos cobrir, né? Uhum. Sim. Nós chamamos cozer? Sim, até que fica legal. Mais ou menos. É verdade. Agora é só colocar essas almofadinhas, né? Quer colocar? Sim, quero. Ó, Elas estão... Não vai virar de cabeça pra baixo. é só pra ficar limpo aqui, né? Pra nós poder usar. E essa manta aqui, eu acho que a mãe vai lavar também. Que é aquela que tu manchou de tinta. E aqui na poltrona também, nós vamos ver se colocamos essa capa. Que eu vou dar uma aspirada primeiro. Né, André? Uhum, porque Depois a tá um gente- pouquinho sujo. É que sempre tem sujeirinha, né? Eu já tinha comprado essa aqui pra essa poltrona. Só que essa poltrona é meio esquisita, então não é tudo que dá certo. Vamos ver se é assim. Eu já não esqueci como é que é. Eu não gosto de capa, né? Mas pra dar uma variada, não tem outra alternativa. E estofados, que nem eu falei, não é coisa que nós vamos comprar agora, só no futuro. Bom, coloquei a capa aqui, né? Dei uma ajeitada para ela ficar bem esticadinha. E agora eu vou colocar esse quadro aqui na parede. A Piera me deu. É bonito, é pintura, né? Não é gravura, é pintura de verdade. Acho que vocês estão conseguindo ver. E claro, é um quadro antigo. Então eu vou dar uma limpadinha e vou colocar aqui atrás do sofá, eu acho.
Eu gosto dessas coisas. Ah, mas isso não combina nos dias de hoje, que nem eu falei. Para muitos pode não combinar, mas a nossa casa tem que ser a nossa casa. Ela tem que ter a nossa personalidade e aquilo que nos agrada. Então, eu gosto dessa pintura, eu gosto, né, de quadros, eu gosto de pinturas originais, né? Essa aqui é uma pintura original, não é uma cópia. Então, eu vou colocar aqui. A moldura é marrom? Sim, né? Porque a maioria das molduras são marrom, então isso aqui é só trocar cor, quando me der vontade. Eu vou colocar aqui, onde tem esses dois. Já faz um tempão que eu quero mudar aqui, né? Mas eu tenho que comprar algumas coisas para fazer a mudança que eu quero aqui. Então, eu vou tirar esse. Vou tirar os dois, né? Claro, eu vou testar aquele ali. Espero que eu não precise colocar outro prego. Que fique centralizado esse. Vamos ver se vai ficar centralizado. Espero que sim. Eu acho que eu gostei. Ó, um pouquinho de mais longe para vocês verem, eu acho que ficou bom. Então eu vou deixar aquele ali. Eu gosto dessas pinturas. Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I've left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night. And when morning came, we make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. And I
The look you had upon your face when I said goodbye. E pronto, tá quase tudo limpo, né? Que eu tenho a lavanderia ainda para limpar uns calçados, para limpar o chão, daí depois, né, que eu limpar os calçados, mas o restante da casa tá limpa. Não fiz faxina, né, aquela faxina mais detalhada, mas limpei tudo. Vocês viram, eu ergui os tapetes, aspirei tudo, passei pano e tá tudo limpinho agora pro nosso final de semana. Aqui na sala também, vocês viram eu arrumando, então coloquei a capa aqui, ficou razoável. E aqui no sofá, eu acabei que coloquei dois lençóis de solteiro, porque estava me incomodando aquela parte vermelha. Eu não gosto de sofá de cor, então melhor assim. Pelo menos quando eu olho tá tudo branquinho. E eu tenho que fazer aquela faxina, né? Mas aqui na sala eu vou fazer faxina de tirar tudo do lugar para limpar, tudo as coisas das prateleiras, afastar tudo, erguer tapete, depois que eu desmontar a árvore de Natal, que daí, como desmontar a árvore, vai cair sujeirinha da árvore, aí eu aproveito e faço aquela geral aqui na sala, depois, né, no dia que eu desmontar a árvore. E no restante da casa também tá tudo em ordem. E devagarinho, né, eu vou fazendo as limpezas detalhadas, aquelas que eu faço a cada um mês, a cada 2 meses, que aí no começo do ano, né, no mês de janeiro, eu faço. E deixa eu mostrar agora o quadro de lá pra cá pra vocês verem como é que ele ficou melhor. Olha como ele se destaca agora com tudo branquinho. Branco é branco. Até a poltrona, agora que eu coloquei a capa branca, ficou muito melhor. Então, branco é branco. Pra mim, não tem cor melhor do que branco. Branco combina com tudo, branco dá certo, branco traz luz. Branco é branco. Eu gosto de branco. Quem gosta de branco vai me entender. E funciona super bem em qualquer ambiente. Agora, deixa eu aproveitar, já que tem uma boa luz hoje, porque tem sol, vou mostrar o armário, né? O resultado do armário que eu não mostrei. Dos armários, o do banheiro e o do corredor. Olha como é uma sala diferente, com tudo branco. Só as plantas mesmo que trazem o toque verde aqui. E pequenos detalhes de cor, né? Mas a maior parte é branco. Então, eu acho que branco é fundamental. Branco combina com tudo. Espero que dê para vocês verem, se é que a câmera não tá torta. O armário ficou branquinho, 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 do jeito que eu queria. Não amarelou nada, menos mal, né? Porque senão teria um grande problema se amarelasse. E aqui os puxadores que eram aqui embaixo, deixa eu baixar aqui para vocês verem. Lembra que os puxadores eram aqui, aqueles de metal, né, de cava que tu enfia o dedo, que eu não suporto aqueles puxadores, porque normalmente eu arranco as minhas unhas. Por mais que eu tenha unha curta, eu sempre enrosco as minhas unhas. Esse é o problema do armário do quarto. E aí eu decidi colocar puxadores aqui no meio, ó. Então eu decidi colocar 2 puxadores que eram desse armário aqui, que eu acho que ele vai sair daqui, né? Não vamos ver. Eu coloquei aqui, ó, porque daí ele fica prático para puxar. Você puxa a porta com um peso centralizado no meio. E para os meninos também, que eles sempre usavam a mãozinha para fechar o armário, então agora eles abrem e fecham no puxador. Ficou bem discreto e branquinho do jeito que eu gosto. Vou deixar a câmera um pouco mais longe para ver se vocês enxergam tudo, porque pela câmera é um visual que vocês têm. E aqui, pessoalmente, é totalmente diferente. Então ficou branquinho, não dá aquele choque de cor quando você abre a porta, porque ele tá branco, então, como aqui em casa é tudo branco, as paredes brancas, então é como se o armário tivesse embutido na parede. Ó, esse é o visual do corredor, tudo branquinho, tirando aquele móvelzinho lá do canto, né, que não é branco, mas se colocar branco nele também, aí pequenos toques de cores só, e o piso, né, que é de cor, que se destaca aqui nesse corredor. Eu gosto do visual, né? A gente sempre mantém a porta do banheiro aberta,
por causa da luz que entra por ali o dia inteiro. Então, o nosso banheiro é muito bem iluminado. Tem gente que não gosta de deixar a porta do banheiro aberto. E depende, se é um banheiro feio, se é um banheiro que tá sempre bagunçado ou sujo, eu concordo, deixa fechado. Mas não é o caso aqui em casa. O banheiro, ele é todo branco também porque ele faz parte da casa. Então, como nós mantemos a porta aberta, só fecha quando vai usar, é claro, por causa da iluminação que circula, que vem dali. Então, sim, o banheiro é bonito e conversa com o resto da casa. E aqui o nosso armário branco, né? Quem lembra que ele era azul? Se eu ainda tiver algum vídeo, alguma coisa dele azul, porque eu tive que fazer Fiz uma limpeza no meu computador e eu acho que eu acabei de excluir todos os vídeos que eu tinha lá. Se eu encontrar, vou deixar o antes e o depois para vocês. Então ele ficou totalmente branquinho, a tinta também não descascou, tá intacta. Só aqui que eu tenho que dar mais uma de mão, porque lembra que eu não passei fundo aqui, então eu só fui limpando o pincel aqui e o rolo, né? Pintava outra coisa e passava aqui para finalizar. Então aqui ainda eu preciso dar mais uma de mão de tinta e tá tudo pronto. E aí encerar, né, que eu ainda não encerei. Então ficou muito melhor. E agora o banheiro tá, né, o que faltava era esse aqui para pintar de branco. Então tá tudo branquinho. E devagarinho, né, a gente vai melhorando nossa casa. Então, devagar a gente vai melhorando, deixando a nossa casa com a nossa personalidade, com o nosso gosto. Vocês podem ver que no vídeo as cores escuras que ainda tem é do armário, que ele é escuro por dentro, que eu não pintei, né? E a porta. A nossa porta é blindada. Daria para pintar? Sim, é uma tinta específica para porta blindada. Dá para envelopar? Dá. Mas a porta é algo que eu não quero mexer, porque ela tem a parte metálica das lateral dela que é preta. Então eu teria que usar 2 tipos de tinta para cobrir o metal e cobrir essa outra parte ali que não é metal, não é plástico, não é madeira, eu não sei o que é. É um material específico de porta blindada. Então eu acredito que na porta eu não vou mexer, ela vai permanecer marrom, né? É a cor do condomínio, né? As portas são padrão marrom, então por dentro, porque nem eu falei, podia modificar, mas deixa assim, não é que ela me incomode. Então deixa a porta marrom. Aqui no meu quarto também tá tudo limpo, só tenho esses casacos aqui para guardar, que foi no dia de Natal que nós fomos na missa, e daí tava chovendo, né, e aí nós deixamos ali pra secar, pra não colocar no guarda-roupa eles úmido, e tá ali ainda pra guardar. E aqui são algumas blusas que eu ganhei, que estão aqui também pra eu dobrar e guardar. Ah, e uma coisa que é novidade aqui, que eu acho que vocês ainda não viram, é a cadeira do Léo. Ó, agora o Léo tem uma cadeira normal de escritório aqui, branca, com os detalhes aqui na lateral pretos, né? Aqui atrás também tem preto. E nós ganhamos essa cadeira. Então, né, veio na hora certa, porque ele precisava de uma cadeira confortável para sentar aqui. E aí eu só lavei ela, limpei, né, tudo ela é um couro sintético, não é couro, é couro sintético, e funcionou super bem, e combinou aqui com o cantinho. E é isso, acho que nós temos novidades aqui em casa. Aqui na cozinha não tem nenhuma novidade, né, é tudo que vocês já viram, e tá tudo limpinho. Eu tenho umas panelas que eu lavei na mão, que estão aqui, agora é só guardar. E eu acho que eu vou fazer... Eu preciso fazer um bolo de banana, porque eu tenho bananas que já estão ficando muito maduras. E quero fazer mais uma torta de maçã que eu fiz a semana passada, ficou maravilhosa. Então eu acho que eu vou fazer a torta de maçã para compartilhar com vocês. Algo super simples, super rápido e que fica maravilhoso. Pelo menos aquela que eu fiz a semana passada ficou maravilhosa, e acredito que essa também, porque a massa que eu vou usar é a mesma. Mas antes de eu gravar aqui para mostrar para vocês a receita da torta, eu vou fechar a casa, que eu tô com a casa toda aberta para ventilar, né? Deixa eu erguer aqui para mostrar para vocês. Aqui em casa nós temos as portas com esse método de ventilação aqui, ó. Você puxa ela não fica aberta, mas abre aqui em cima onde circula o ar.
E agora é inverno, então nos dias que estão mais quentinhos, não que hoje esteja tão quente assim, deixa eu ver quantos graus está agora, que já são 10 para as 4. Daqui meia hora, 40 minutos, acabou o sol, né? Está 9 graus. Hoje de manhã fez -1, agora está 9. Então não tá assim tão frio. Aí eu deixo aberto, que nem eu tava limpando, para circular esse ar para evitar mofo, né? Aqui na Europa, esse período do ano, na Europa toda, onde é frio, né? Temos esse problema de mofo por causa da condensa que acontece dentro de casa. Aqui dentro é quente, lá fora é muito frio. E aí dá esse choque térmico. Aqui em casa são pequenos cantinhos, que nem eu falei pra vocês, que é onde tem infiltração do prédio, porque o prédio é muito velho, né? Onde tem infiltração, então, querendo ou não, esse ar frio entra nesses cantos, pequenos cantos, que é ali no quarto dos meninos, um cantinho. Lá no meu quarto também outro canto. Aqui, que tem um vão ali, que se você colocar a mão, tu sente o ar frio entrando, porque quando eles colocaram as portas novas, eles não vedaram direito. Mas tudo são coisas que dá para resolver, que nem aqui onde eles não vedaram, é só comprar o silicone de vedação e vedar, para não entrar mais esse ar frio, porque a condensa acontece entre choque de ar quente com ar frio. Então aqui dentro é super quente, né? Aqui dentro normalmente a temperatura fica na faixa, o mínimo 18 graus e o máximo 22, 22,5 dentro de casa. Então é extremamente confortável. Quanto lá fora as temperaturas são negativas. E aí onde tem pequenas rachaduras nas paredes externas, entra essa umidade ou então esse ar frio e acaba dando pequenos focos de mofo. E é claro, tô sempre controlando para que isso não aumente, se você não limpa, aquela mancha vai crescendo, né? E claro, aí tem que retocar a tinta, porque as tintas aqui em casa são tudo base água. E aí conforme você vai limpando, a tinta vai saindo. E aí tem que estar retocando. Mas são pequenos detalhes, né? A nossa casa não mofa absolutamente nada, perto de muitas casas que eu vejo aí em alguns reels, alguma coisa, a quantidade de mofo absurdo que tem, né? Aqui em casa nós não temos esse problema. Então, vou fechar a casa, porque já daqui a pouquinho, quando é uma meia hora, porém a temperatura cai drasticamente. Agora tá 9, ela vai cair lá para uns 4, 5 graus. Então, eu vou aproveitar e já vou fechar, para não aconteça essa queda brusca de temperatura aqui dentro de casa. E aí os aquecedores gastam mais, no caso aqui nosso é gás, né? Para aquecer, deixar a casa na temperatura certa. Deixa eu até ver no meu, eu tenho um aplicativo onde eu vejo a temperatura interna e a externa. Deixa eu ver quanto que está aqui dentro de casa. Ó, tá 18 graus, mesmo as janelas estando tudo aberta. Aí agora eu fecho tudo, aí a temperatura sobe para uns 20, 22 graus, que é aquela temperatura agradável que nós não precisamos andar com muitos casacos dentro de casa, né? Só uma manga assim que nem eu tô, um pijama quentinho é suficiente. Ou então eu com meu fofinho velho, né? Vou fechar aqui e aí eu volto para nós começar a fazer a receita. Então aqui eu peguei 6 maçãs pequenas, médias, né? Essas aqui são pequenas, essas são médias. E aí eu vou descascar todas elas e vou picar aqui. Eu vou fazer tudo sem casca. Deixa eu mudar a posição aqui. Eu gosto de deixar, sempre quando eu vou descascar alguma coisa, eu gosto de deixar que caia aqui na pia. E depois eu só pego daqui e põe na lixeira. De preferência que a cuba esteja seca. Essa torta fica maravilhosa e é super simples de fazer. Então, eu vou descascar essas 6 maçãs, vou picar elas tudo em cubinho. E aí eu coloco um pouquinho de açúcar, canela. E aí vocês vão ver o próximo passo. E o de banana eu vou fazer amanhã, eu acho. Aquele bolo integral de banana que eu sempre faço, que eu tenho um monte de banana. O Léo, toda vez que ele vai no mercado, ele compra banana. Mas quem come mais banana aqui em casa sou eu e ele. O André também come. O Pietro já não é muito de banana. Ele come, mas não é uma fruta que ele come todos os dias. E aí as bananas vão
acumulando ali e amadurece, né? A banana amadurece bem rápido. E ele também pegou a mais já de propósito para fazer uma torta, um bolo de banana que ele adora. Eu até tenho um descascador de maçã ali, mas não adianta ficar comprando essas coisas. Eu não uso, eu sou do modo tradicional ainda. Para mim, uma faquinha faz todas as funções que os acessórios que existem nos dias de hoje. E aí acaba que ficam ali só tomando espaço. Porque acaba que eu nem uso. Eu tenho descascador, eu tenho descaroçador, mas não uso nenhuma. Agora eu vou picar elas tudo em cubinho pequeno, não grande. Que eu não vou cozinhar, eu vou usar ela assim, in natura mesmo. Então tem que ser cubinhos pequenos. O Léo tá aproveitando para dar uma esvaziada no depósito da Pierre e do Carmelo, né? Que eu já comentei com vocês que eles foram morar em outro apartamento. Então eles pediram para nós jogar um monte de coisa velha que tinha ali. Aí o Léo aproveitou que hoje fez um dia de sol e o ecocentro, que chama aqui, que é onde você descarta as coisas, está aberto. E aproveitou para fazer essa limpeza. É claro que acho que ele não fez tudo, porque o Carmelo precisa estar junto para ele jogar as coisas. Falando no Léo, chegou. Deu por hoje? Sim, basta. Fez quanto? 2? Jogou a televisão velha? Sim, tudo. Televisore 1900. Sim, era uma TV de tubo. Aquelas TV antiga de tubo, não sei nem por que eles tinham aquela TV ali. O rádio também, joguei um antigo 3 em 1, que era fita, rádio, 2 em 1, né? É. Mandou mensagem ali, não vai ligar. Pablo. Pablo daqui ou Pablo? Ah. Às vezes o Léo fala, fulano vai ligar depois. Eu sempre pergunto pra ele. Que nem o Pablo vai ligar, mas qual Pablo? Tem o Pablo argentino, que é colega de trabalho do Léo, e tem o Pablo, que é primo do Léo, que é o padrinho do André, então é o padrinho do André que vai ligar. E esse mora no Brasil, mas ele seguido tá aqui pela Itália. E o outro Pablo, que é o colega do Léo, é argentino, mora aqui há 10 anos, amor? 20 anos. É, tá aqui na Itália já há 20 anos. Vai fare la doccia? Sim. Adesso ou dopo? No, sta arrivando adesso. Ok. Mamãe, o que você está fazendo? Ho smontato anche quell'armadietto piccolo. Hum, O que você está fazendo? uma torta de mela? Tá bom. Ok? Ok. Ok, piquei as maçãs. E agora eu vou colocar suco de limão. Eu tenho esse aqui, né? Que eu compro assim, mas pode espremer um limão. Só para elas não escurecerem demais. E vou colocar açúcar demerara. Não muito também, porque aqui em casa a gente não gosta de nada muito doce. Umas 3 colheres, tá bom. E vou colocar canela. Quanto de canela? A gosto, né? Eu vou colocar uma colher. Acho que basta uma colher de sopa, né? As minhas são as colheres grandes. Se você não gosta de canela, você não precisa colocar. Ou se você gosta de outras especiarias com maçã, é a gosto, né? Aqui. Mas o ideal é canela e maçã, uma combinação perfeita. Então aqui, ok. Agora vamos pegar a massa. Eu vou usar uma forma de pizza, porque a minha massa é redonda e a massa folhada. E aqui eu costumo deixar ela no papel manteiga, né? Que ela vem enrolada. Então eu costumo deixar essa que vai ficar em contato com a forma aqui. Se quiser, dá para abrir essa massa, deixar ela mais fina, mas eu acho que não precisa. Tanto que eu já fiz semana passada e nós amamos o resultado.
E aí, estende aqui, pega essa maçã aqui e coloca tudo aqui. Se quiser, pode colocar manteiga aqui também, uns pedacinhos de manteiga, mas eu não coloquei, não vou colocar nessa de hoje também, porque a massa folhada, ela já tem gordura própria, né, manteiga. Então, eu acho que fica demais gordura, mas se quiser, dá pra colocar. Aqui também dá pra colocar passas, mas eu vou fazer a bem tradicional mesmo, só maçã. Então, você vai precisar de 2 massas folhadas do mesmo tamanho, uma para colocar embaixo e a outra para fechar. Aí aqui é só fechar as bordas, né, da massa. Eu junto as 2 pontas e vou apertando aqui para ela fechar. Aqui você já pode fazer uma decoraçãozinha, se você gosta, né, fazer aquelas dobras. Eu sou mais simples, mais rústica, então não fico fazendo muita frescuragem, mas se você gosta ou você vai fazer para servir por uma visita, uma coisa, aí tu deixa ela mais bonita nas bordas aqui na hora de fechar. Vou cortar esse excesso de papel aqui. Vou pegar um garfo e vou fazer furos nessa massa, porque eu preciso que saia o ar que vai ficar preso ali dentro. Então, pra ela não ficar com aquela bolha enorme, aí eu furo. E também para as maçãs cozinharem bem e a massa não ficar molhada, porque senão o vapor não sai, concentra dentro, acaba que a massa vai ficar úmida. Já coloquei o forno para aquecer, 180 graus. E aqui eu vou separar a gema da clara, a clara para... Se quiser dá para pôr água aqui, um pouquinho de água para render, mas não, eu nunca, né, não costumo colocar. Vou pegar o meu pincel e vou passar essa gema aqui na torta. Se você não gosta de ovo em cima assim das tortas, você pode passar manteiga, que ela vai dar o mesmo resultado, vai ficar douradinho e não vai deixar queimar, né, ressecar muito a massa em cima. Ou então, se você prefere sem, dá pra fazer sem nada. Já dá pra colocar, assar exatamente assim, estaria pronta pra assar, mas eu vou colocar noz pecan em cima, na metade, né? Porque Pietro não gosta de noz pecan, então eu vou deixar uma parte sem. Então eu vou picar nozes pecan e vou colocar metade da torta. Espero que esteja dando pra vocês verem, porque o sol já tá batendo aqui. E pronto, agora eu vou colocar para assar por uns 25 minutos a 180 graus. A torta já assou com 20 minutos só, vai depender muito do forno. Agora que eu vi que eu coloquei a grade do fogão virada, mas tudo bem. No dia de Natal nós assamos carne. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu não consigo usar o forno de novo sem estar limpo. E aqui em casa eu guardo os pães dentro do forno, porque eu não tenho espaço para colocar um porta-pão, que nem eu tinha no Brasil, né? Então, para eu colocar os pães de volta, o forno tem que estar limpo. Aí, em pleno dia de Natal, eu estava limpando o forno. Só que o meu forno, ele sai, aquelas grades ali que firma... Aquele suporte de metal que tem para firmar as grades, ele sai. Então, eu tiro tudo, lavo ali, ou coloco na máquina de lavar louça, no caso, eu lavei a mão. E daí, limpo 3 lados do forno, porque a parte de trás, ela é autolimpante. Então, aí limpei o forno, lavei, né, o forno. E eu não uso produtos muito fortes dentro do forno. Eu uso um desengordurante normal e é aquilo. Não passo mais nada de produto químico dentro do forno, porque depois, querendo ou não,
fica resíduo de produto químico ali, quando você liga o forno, aquele resíduo vai queimar e a fumaça vai afetar o teu alimento. Pelo menos é o que eu sei, né? Enfim, em pleno dia de Natal eu tava limpando o forno. E agora o forno tava limpinho, né, pra eu assar essa torta. Porque eu penso assim, se eu asso carne, respinga gordura, queima aquela gordura. Se eu não limpar no mesmo dia, eu vou usar o forno de novo, eu vou queimar ainda mais aquela gordura, onde ela vai grudar cada vez mais no forno. Então eu sou desse tipo, sujou, limpou. Ou então se tivesse um forno velhinho, que nem no Brasil tinha 2, né? Um velhinho lá fora, que era onde eu assava a carne, e o de dentro eu só assava coisas que não sujassem o forno. Então, um cheiro muito bom. Eu vou cortar, ela tá quente mesmo, mas eu vou cortar mesmo assim pra mostrar pra vocês como é que ela fica. E vou usar uma faquinha normal mesmo, as minhas faquinhas tradicionais, mas dá pra cortar com um cortador de pizza. A massa fica essa de cima, fica bem crocante, como vocês podem ouvir o barulhinho. O cheiro de maçã com canela, nossa, é muito bom. Ó, acho que tá dando pra vocês verem como é que fica por dentro. A maçã fica bem assadinha, essa massa de baixo, ela fica mais úmida porque tem a umidade da maçã e do açúcar, mas ela não fica crua e também não fica ruim. Isso aqui com um cafezinho, com uma bola de sorvete de creme ou de baunilha aqui em cima também fica maravilhoso. Eu gosto de deixar ela esfriar um pouquinho, que daí essa umidade que a maçã solta fica toda na massa de baixo, mas como é para mostrar para vocês como é que é o resultado, então eu já cortei. É deliciosa. Façam, vocês vão ver o resultado. É bem rápida e o resultado final é maravilhoso. Então digamos assim, o que eu vou fazer de sobremesa? Faz uma torta dessa, não tem nada pro café da tarde. Dá pra fazer. Eu ainda quero fazer com banana pra ver como é que fica. Não sei se vai ficar bom, né? Mas só testando. Dá pra fazer com pera também, com pêssegos. Agora eu sei que no Brasil é época das frutas doces, então dá pra fazer. E aproveitar e já vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí, vendo os meninos abrir os presentes, vendo nós começar a montar a casinha, aquela que eu dei pro Pietro, que tá ali, né? Nós vamos continuar. Hoje já não dá mais, porque já começando a ficar noite. Mas amanhã, que é domingo, aí nós podemos fazer um pouco mais. Os meninos ainda não terminaram as pulseirinhas também. Então, assim que eles terminar, eu mostro pra vocês. Hoje a gente não mexeu em nada disso, porque eu aproveitei o dia de sol pra limpar a casa, organizar as coisas. E aí, amanhã, que é domingo, que é dia de ficar de boa, e a gente faz mais alguma coisa. Eles estão me pedindo se a gente não vai viajar. Não, viajar não. Mas provavelmente a gente vai fazer um passeio nas montanhas, na neve. E aí eu gravo um pouco pra vocês acompanhar os meninos brincando na neve. A família toda, né? Brincando na neve. Não sei se agora, se vai ser em janeiro, mas a gente vai dar um pulinho, né, Léo? Sim. Nas montanhas pra levar os meninos. Léo já tomou banho. E agora eu vou fazer um café para nós comer um pedaço de torta e eu vou editar o vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve. Tchau!